Vivam, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Se parássemos um bocadinho para pensar, um bocadinho somente, ficaríamos provavelmente em pânico. Não quero assustar-vos, mas se calhar até dava jeito. Caminhamos a passos largos para o fim da vida na Terra. Não quero ser apocalíptico, mas nesta edição falamos sobre a surdez humana e a insensibilidade radical à mais que certa transformação do planeta num forno. Se o tema vos preocupa ou vos desperta, deixem um comentário em perguntasimples.com, subscrevam o podcast ou, para evangelizar algum amigo mais cético, podem enviar este episódio. As mensagens ambientais não são eficazes. Os cientistas avisam e mostram provas. Os ativistas fartam-se de gritar slogans e nós, nada. Parece um diálogo de surdos. É para mim um mistério. Saber que a extensão da Terra, num prazo mais ou menos curto, nada preocupa os seus habitantes. Sim, isto está mais quente. Sim, há plásticos a boiar em todo lado. Sim, nós só não estacionamos o carro ao lado da cama porque não conseguimos. Todos reclamamos que a gasolina está a cara demais, mas todos assobiamos para o lado quando conduzimos poluindo. Todos suspeitamos que a carne em excesso nos faz mal à saúde e faz mal ao ambiente, mas todos consumimos muitas vezes mais do que é necessário para ter uma vida confortável. E o planeta paga a sobrecarga, esgota-se, suja-se. Mas fingimos não saber. Que paradoxo é afinal este? Em semana de Cimeira do Clima em Glasgow, converso com Francisco Ferreira, ambientalista da Associação Zero e arauto dos tempos que aí vêm. Gravamos há um par de dias e ele estava em plena cimeira, na esperança de tentar travar a marcha dos acontecimentos. E a única certeza que sai desta cimeira é a incerteza. Nós nunca sabemos muito bem o que é que se consegue nestas cimeiras. Primeiro porque vai-se conseguindo ao longo do tempo. Não há propriamente um conseguir final no último minuto e realmente são muitos dias de negociações. Portanto, numa primeira fase entram os líderes políticos, foram os 2 primeiros dias, ou virtualmente, algo que eu acho que nunca aconteceu. A pandemia isso obrigou e, portanto, pouparam-se emissões do presidente chinês, do presidente do Brasil, do presidente russo, que intervieram por videoconferência, mas por outro lado também é um facto que aqueles que cá vieram puderam falar entre eles, puderam alinhar posições de uma forma muito mais expedita do que os que ficaram longe. Já percebi que para o ambiente até é uma boa ideia fazer coisas à distância. Estamos à distância, neste caso, eu estou em Portugal, Francisco está em Glasgow, mas esta falta dos olhos nos olhos, do passou bem, do tocar as pessoas, é uma coisa que é mais difícil, ou neste caso é completamente igual para o tipo de comunicação que é preciso fazer neste tipo de negociação para tão importante como este para salvar o planeta? Bem, é evidente que no caso dos 2 líderes, no caso dos 2 dias em que os líderes climáticos intervieram, é evidente que houve aqui também muitas mensagens que depois viriam a ser passadas pela televisão. E houve aqui muito discurso, digamos assim, para mais como comunicação do que propriamente para troca de impressão entre eles. Mas, acima de tudo, pretendia-se que surgissem anúncios daquilo que são os compromissos de cada um dos países, anúncios que seriam, em alguns casos, apenas uma repetição, noutros mais detalhes, noutros novidades. E houve de tudo. Houve desde a União Europeia ou os Estados Unidos a reafirmarem aquilo que já tinham dito há algum tempo atrás, noutros países alguns acrescentos, noutros muitos apelos, ou seja, principalmente os países que estão verdadeiramente em causa
com as alterações climáticas, países, ilhas do Pacífico, países da África, países que não têm capacidade para lidar com aquilo que se está a passar em termos de secas, de cheias, de ondas de calor, de situações, às vezes, de pobreza absolutamente extrema à custa das alterações climáticas. Estou-me a lembrar de casos como Madagascar, que é, digamos assim, agora neste ano o mais paradigmático. Mas também houve anúncios, por exemplo, a Índia nunca tinha falado em neutralidade climática, portanto, esta ideia de que as emissões que nós fazemos serem iguais à capacidade de retirarmos carbono da atmosfera, e fê-lo aqui para 2070, e não é um anúncio pouco relevante, pelo contrário, parece longínquo, mas estamos a falar do país que vai ter a maior população do mundo, estamos a falar de um país que está num grau de desenvolvimento bastante inferior em comparação com a China, portanto, eu diria que houve de tudo nesses 2 dias. E essas declarações são declarações, estamos num podcast de comunicação, são declarações mais para a retórica, para ficarem bem na fotografia, ou são declarações para levar a sério? Se nós olharmos para o mapa dos grandes países que poluem, lá está a China, lá está a Índia, Estados Unidos, a Europa. Claramente a Europa a tentar fazer um discurso e uma ação provavelmente mais ambiciosa, mas nestes países, acredita nessa retórica? É mesmo para levar a sério? Para já, não nos podemos esquecer que há aqui uma mistura de formalismo com retórica. O que é que eu quero dizer? É que estes compromissos os países têm que os entregar por escrito. E depois podem e vão comunicá-los da forma que acharem melhor, mais aprazível, mais convincente. E com uma linguagem que tem que ser, diria eu, simultaneamente entendida por quem está dentro do assunto e percebe a dimensão do que está a ser dito em termos de compromisso, mas também daqueles que, pura e simplesmente, estão a ouvir umas palavras que se pretende mais ambiciosas ou menos ambiciosas. Portanto, não pode ser alguma coisa não demasiado ambientiquês, não demasiado linguagem diplomática cifrada, tem que ser alguma coisa que seja um compromisso concreto, portanto, papel passado, e, por outro lado, alguma coisa que todos entendamos. É um verdadeiro desafio de eu pôr tudo no mesmo pacote. Veja-se, por exemplo, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Ele começa por usar as palavras basta. Ele fala da extinção da humanidade. Ele usa um discurso veemente, quer na forma, quer no conteúdo. E obviamente mistura esta linguagem mais simples, que é utilizada depois por todo o mundo, nas televisões, nas rádios, nos jornais, com as palavras-chave, mas depois entra no detalhe e fala de coisas com nomes já um pouco mais estranhos, como sejam as contribuições nacionalmente determinadas. E aí, se calhar, já não se percebe tão bem o que é este conceito, que não é nada mais, nada menos do que as metas com que os países firmam para os próximos anos, em princípio para 2030, e depois da chamada estratégia de longo prazo, que corresponde às metas para 2050 ou até um pouco mais tarde. Portanto, do ponto de vista da intervenção destes 2 líderes, dos dois dias com os líderes políticos, há realmente este misto de uma comunicação mais pública, que sabemos que vai percorrer o mundo, com uma comunicação mais sofisticada, traduzida para o ambiente, de uma Convenção das Nações Unidas, que está a ser, cujos discursos estão a ser traduzidos em várias línguas. Se forem feitos em inglês, estão a ser traduzidos em francês, em russo, em chinês, em espanhol.
pelo menos, e portanto também aqui há que ter o cuidado de não se improvisar, porque os discursos são previamente, aliás, entregues aos tradutores para, em tempo real, irem fazendo essa mesma tradução. Para garantir que não existem males entendidos e que aquilo que se diz é exatamente o que se quer dizer. Exato, e portanto são sempre discursos lidos, são discursos com conteúdo diplomático, mas também com um conteúdo, eu diria, expressivo. E depois eles são descodificados e depois ao longo dos próximos dias nós começamos a ter, e tivemos aqui vários anúncios, por exemplo, o anúncio relativamente à redução de um importante gás com efeito de estufa, que não é o dióxido de carbono, isso é o principal, resulta da queima dos combustíveis fósseis, portanto do carvão, do gás natural, do petróleo, mas há um outro que é o metano, que tem a ver também com o gás natural, com a extração de gás natural e, por exemplo, com a agropecuária. E aí, quando se diz que houve um conjunto de países que acordaram na redução de 30% das suas emissões de metano, e essa redução é no curto prazo, e é muito importante porque o metano é, ao contrário do dióxido de carbono, um gás muito mais poderoso em termos de retenção do calor, 80 vezes mais poderoso durante os primeiros 12 a 20 anos. E nenhum de nós tem essa noção, só os especialistas é que têm essa noção. Exatamente. Portanto, quando nós todos os dias tomamos a decisão de comer um bife de vaca ou uma febra de porco, na realidade na nossa cabeça não há nenhuma ligação às alterações climáticas ou ao aquecimento global. Isso é um facto para a maioria de nós. Eu penso que já começa a haver. E aliás, a nuance é que é diferente, porque se for de porco não tem problema, se for de vaca já tem. Porque a vaca é um animal ruminante. E as pessoas têm essa noção? Eu acho que as pessoas já começam a ter essa noção, porque realmente nós começamos a insistir muito nesta ideia de que, bem, eu diria que há aqui duas ideias que são passadas, não é? Que é a ideia da carne como um todo, e a carne como um todo tem uma pegada carbónica maior, ou seja, tem emissões de carbono muito maiores em comparação, por exemplo, com o comermos diretamente vegetais, por várias razões. A primeira razão é que os vegetais é a base da cadeia alimentar, é o primeiro nível trófico, e depois nós, quando comemos a carne, já perdemos ali energia, portanto, para conseguirmos a mesma quantidade de calorias, nós acabamos por, na prática, estarmos a consumir um total de calorias maior. Porquê? Porque temos de entrar com as perdas que houve entre o primeiro e o segundo nível, ou seja, quando nós comemos um determinado número de calorias associadas à carne, elas traduziram-se em muito mais calorias que estavam no alimento do animal, e nas perdas, que também acabou nesta passagem, digamos assim, do primeiro para o segundo nível trófico. E depois na carne, nós temos essa noção, penso eu, não apenas em termos de saúde, mas também em termos de ambiente. Ou pelo menos começamos a ter, porque nós sabemos... Não queremos é fazer o sacrifício de começar a mudar os hábitos? Mas nós sabemos que o frango ou o peru são carnes menos... com mais magras, por comparação, por exemplo, com a carne de vaca. E mais baratas. Mais baratas. Com o porco já não é assim, mas em termos de emissões... Há realmente uma grande diferença entre a carne das aves, a carne de porco e a carne de vaca, porque o metano de que estávamos a falar tem precisamente a ver com aquilo que nós chamamos a fermentação entérica. A fermentação entérica corresponde ao ruminar, corresponde à forma que determinado gado tem de fazer a sua digestão, e o metano é o resultado dessa mesma digestão, que não sai pelas fezes,
sai pela boca dos animais e que é o tal potente gás de efeito estufa, de que aqui se falou, de que houve compromissos sérios na sua redução, mas que, por exemplo, e por isso é que é fundamental sempre ler nas entrelinhas, países como a Rússia, a China e a Índia ficaram de fora. E, portanto, sempre que nós temos aqui anúncios, e muitos deles tivemos na semana passada, são por vezes boas notícias, ou são muitas das vezes boas notícias, sem dúvida. Ou pelo menos meias notícias. Exatamente, mas são sempre boas ou excelentes notícias, um pouco incompletas, que merecem uma análise e um sentido crítico para não... para nos apercebermos da realidade de que nem tudo aquilo que nos é dito como uma vitória deve ser encarado como tal. O discurso ambientalista, como nós o conhecemos, está a falhar. Porque, no fundo, se nós estamos num risco iminente de que o planeta se afunde, que a humanidade se extinga, e se esse risco é real, porquê que este discurso ambientalista não está a pôr-nos em pânico? Vamos à palavra pânico. Vamos lá ver. Eu acho que aqui há muitas variantes do discurso e muitas acusações em relação aos diferentes tipos de discurso. Então, vamos lá ver. Temos como eu disse, o secretário-geral das Nações Unidas a falar na extinção da humanidade. Eu não acredito que António Guterres esteja a considerar a extinção da humanidade. Ele está, sem dúvida, e com razão, a fazer um pequeno bluff? Não. Ele está a falar, efetivamente, da extinção de parte da humanidade. E da parte mais populosa, que é aquela que tem menos recursos para lidar com as alterações climáticas. E, portanto, os mais ricos, esses, no limite, podem sempre fazer uma viagem espacial durante os dias lá acima para observar a Terra, enquanto nós, cá em baixo, principalmente aqueles que não têm meios para lidar com as catástrofes que se estão a tornar cada vez mais intensas e frequentes, acabarão por sofrer. E, portanto, há sem dúvida esse tipo de discurso. Depois temos Greta Thunberg, que é... O que acha do discurso de Greta Thunberg? Não apenas é um discurso que felizmente mobilizou toda uma juventude e que levou a que pela primeira vez nós tivéssemos uma mobilização à escala mundial tão forte. Eu penso que ela tem de especial a iniciativa que tomou, a capacidade o apego ao tema, uma comunicação simples, direta e eu diria até muito realista, porque a resposta dos países, a resposta das empresas, a resposta das instituições tem ficado realmente incrivelmente aquém daquilo que seria desejável. Agora, será que é esse o discurso correto e rigoroso em que eu devo alinhar? Bem, aí temos outro discurso, que é o discurso dos cientistas. Cientistas esses que ainda... O que é que nos dizem os cientistas? Os cientistas ainda este ano, em agosto, fizeram um ponto de situação sobre o que é que estava a acontecer ao planeta e quais eram as diferentes consequências do aquecimento global, e foi um discurso, obviamente, eu diria, muito claro, consistente, detalhado, mas como é que é dizer?
com o mesmo tipo de descrição catastrófica do que está e pode acontecer ao planeta, mas com mas numa forma de comunicação que obviamente consegue ser compreendida e apreendida pelos decisores e também pelos jovens, mas sem a componente de ação política que Greta Thunberg, por exemplo, e muitos dos jovens acabam por utilizar de um ponto de vista mais radical, e aqui radical significa, é um radical de raiz, não é um radical de extremista, para fundamentar a sua ação. Os cientistas forneceram um argumentário e os jovens municiados ou liderados por Greta Thunberg o que fizeram foi dar um impacto emocional a esta conversa, criando essa dinâmica pela primeira vez positiva para conseguirmos mudar a forma como vivemos. Mas vamos lá ver, os jovens aqui também simplificaram, o que é sempre um perigo quando nós simplificamos problemas complexos, mas por outro lado permitem essa mobilização. Nós vemos isso em muitos partidos, em que um partido populista é um partido que consegue simplificar um problema complexo, ou melhor, eu não diria que consegue simplificar, eu diria que arriscamos ser demasiado simplistas. Acaba por o tornar, por comunicar de forma demasiadamente simples determinadas questões que são complexas, mas que são facilmente perceptíveis pelas pessoas e que obviamente as leva a mobilizar face a esse apelo. E é isso que acontece é isso que acontece com muitos dos jovens e com muitos ambientalistas, mas o discurso dos cientistas também é aproveitado pelos líderes, também é aproveitado por outros cientistas, também é aproveitado por associações de ambiente, obviamente com níveis de profundidade e de descodificação diferenciados. A única questão aqui que me parece também relevante é que nós temos depois, quer dizer, temos depois as acusações de que, por exemplo, o movimento ambientalista é radical, que está com exigências que não têm sentido, que realmente não, que nos está a pedir mais. Refletido nessa acusação? Vamos já ver, o que acontece aqui é que, à volta das alterações climáticas, que, primeiro, é um problema que, do ponto de vista científico, não tem qualquer dúvida. Nós temos, os cientistas dizem que é as alterações climáticas, que são uma consequência do aquecimento global, estão a acontecer e são devidas à atividade humana, e isso é inequívoco. E eu não tenho cientistas da área do clima, não tenho cientistas que publiquem artigos científicos que nos digam não, isto não é nada assim. Portanto, nós não temos cientistas negacionistas, há um consenso geral de que isto vai mesmo por aqui. Eu diria que nós não temos cientistas da área que sejam negacionistas, e mais ainda, os relatórios que são depois comunicados publicamente destes mesmos cientistas são validados por todos os países. E mais ainda, estes cientistas... Portanto, não há dúvida sobre a ciência, o que há dúvida é depois sobre o que é que se pode fazer a seguir. Há diferença sobre... eu acho que há dúvidas sobre aquilo que os cientistas dizem. E, portanto, eu tenho aqui todo um conjunto de... ou melhor, dependendo de país para país,
eu tenho todo um conjunto de negacionistas em relação àquilo que a ciência diz, não tenhamos dúvidas. Até porque depois se confronta com outras coisas que são importantes para nós, por exemplo, a economia. Estou a pensar na massificação do turismo, tão importante para Portugal, nas minas de lítio de que agora se fala outra vez, ou coisas tão simples como quando um Presidente de Câmara, neste caso agora já ex-Presidente da Câmara em Lisboa, decidiu fazer ciclovias por todo lado, a reação da população, maioria que conduz automóveis, diz não, eu não quero isto. Portanto, há aqui depois um confronto entre a nossa comodidade de vida, o nosso hábito de vida e aquilo que pode ser os passos que podemos ter que dar. Sacrifícios, temos que fazer sacrifícios, Francisco Ferreira? Em primeiro lugar, é bom que nós percebamos qual é o problema que está em cima da mesa. E são diversos. Nós temos realmente um problema de aquecimento global à custa de um conjunto de gases que, apesar de ser uma pequeníssima percentagem da atmosfera da Terra, são responsáveis por este aquecimento. Temos todas as evidências científicas e mais algumas, portanto, coloca-se aqui um problema de ação. Como é que nós, admitindo que isto é verdade, e eu acho que o problema aqui é que cada um de nós tem aqui um fator de negação, porque achamos que a dimensão que os cientistas nos projetam para o futuro não tem a ver com a nossa vivência. E como são alterações muito lentas, a nossa percepção é sempre uma percepção muito benévola sobre aquilo que está a acontecer. E depois também porque, quando passamos aos aspectos práticos, nós achamos que eles são impossíveis, impraticáveis, e nem vemos, às vezes, os benefícios económicos, ou para a saúde, ou para outros, ou noutras áreas, porque também esta questão do ambiente, ou um comportamento mais amigo do ambiente e da sustentabilidade, exige realmente uma mudança de paradigma que vai mais longe do que olharmos apenas para as alterações climáticas. Ou seja, o que está aqui em causa é um paradigma de uma sociedade de consumo e desperdício que nós, pura e simplesmente, temos que mudar. E os governos que nós temos, mesmo aqui nas negociações em Glasgow, são governos que funcionam numa lógica de 4, 5 anos. Mesmo nos regimes autoritários, eu quero dar uma resposta de curto prazo. Portanto, é muito difícil eu estar aqui a fazer... E os compromissos fáceis, não é? Os compromissos fáceis são os compromissos de longo prazo. O difícil são os compromissos, por exemplo, a 5 anos e a 10 anos. Esses é que são os mais importantes, são os mais determinantes e são os mais complicados. E a outra questão também que é crucial é que nós, em todos estes processos negociais, nós não temos o preto e o branco. E nem sequer temos o cinzento. Nós temos, digamos assim, todo um conjunto de cores intrincadas que se relacionam entre elas, toda uma teia que temos que entender para chegar a consensos. E as Nações Unidas não funcionam por votos. As decisões são tomadas por consenso. Por mínimo denominador comum. Pergunta final, Francisco Ferreira. De 0 a 10, qual é o grau de otimismo do ambientalista que tem a experiência que tem e o saber científico que tem para que a nossa mudança de vida chegue nos próximos 10 anos? Eu diria que nós não vamos lá pela política do medo. Eu acho que nós temos que ir lá cada vez mais por entender e perceber e aceitar aquilo que a ciência nos diz e aquilo que muitos governos já estão a conseguir implementar. O meu grau de otimismo é, mesmo assim, relativamente curto. Eu acho que nós vamos na 26ª reunião das Nações Unidas e as emissões não têm parado de aumentar. Podemos dizer, bem, se não tivéssemos estes acordos, se calhar estávamos pior. Sim, não tenho dúvidas, certamente muito piores.
mas precisamos de perceber que já estamos no desconto de tempo. E esse desconto de tempo já não nos consegue praticamente garantir que a temperatura não sobe mais do que 1,5 graus em relação à era pré-industrial. Portanto, ainda podemos fazer aqui umas quantas substituições para tentar marcar um golo, mas o tempo está a passar. E estando nós a perder cada vez por uma diferença maior, a possibilidade de virmos a ganhar o jogo é menor e, portanto, eu diria, mas não deixa de ser possível, não é? Não deixa de ser possível e, portanto, eu acho que estamos praticamente no limite de não ter que começar a minimizar os estragos. E para isso, eu diria, são precisas 3 linhas de pensamento. A primeira é que, a título individual, à escala das nossas cidades, à escala do nosso país, que é pequeno no contexto mundial, nós temos um dever de solidariedade, temos e isso pode efetivamente traduzir-se num ganho económico e num ganho social para todos nós. Eu gosto muito de dar um exemplo simples. Nós nunca fazemos contas, mas se nós vivermos num sítio com bom transporte público e se comprarmos o passe até metropolitano, por exemplo, na zona de Lisboa, na zona do Porto, para viajarmos muitos quilómetros por 40 euros, isso é incomparavelmente mais barato a possuirmos um carro, termos os gastos da sua compra, da sua manutenção, dos impostos, de tudo e mais alguma coisa. Podemos alugar vários fins de semana e até um mês um carro para ir de férias. É só fazer as contas para perceber que um carro é um mau negócio. Mas nós os fazemos porque achamos sempre que quer este sentimento da posse de um carro e de podermos utilizar um carro dá-nos um poder de controle que é fundamental. E, portanto, eu acho que, primeiro, como estava a dizer, apesar de pequenos, nós temos esta missão de este dever para com as próximas gerações. Em segundo lugar, precisamos de pensar naquilo que são os nossos objetivos de satisfação e de qualidade de vida e, portanto, não é possuindo, se calhar, o automóvel, comprar mais e mais. Cada europeu, em média, consome 16 toneladas de materiais e desperdiça 6. E, em terceiro lugar, é absolutamente crucial que nós confiemos na ciência e procuremos ganhar uma literacia sobre estas questões do ambiente, da sustentabilidade, das alterações climáticas, que nos leve a compreender as causas, as consequências e também as soluções. Portanto, estes 3 aspectos, que é não nos sentirmos pequenos, mudarmos efetivamente o nosso paradigma de consumo e informarmos sobre a realidade de forma rigorosa, fariam certamente a diferença. Sejamos nós pessoas comuns ou líderes políticos que têm realmente um poder maior, que nós, numa democracia, lhes damos e que os deve obrigar para um problema global a encontrar soluções globais, como é o que se pretende, mesmo que estejamos longe, numa conferência como esta. As preocupações ambientais estão aparentemente a ressoar mais nas gerações mais jovens e, com isso, o processo de mudança vai seguramente criar uma pressão extra sobre os decisores. Será que ainda vamos a tempo? Nós voltamos para a semana.